Beleza, meu camarada, minha camarada, vamos com tudo. Vamos destruir agora fatos contábeis. Mais uma aula bacana. Vocês vão ver que nós vamos conseguir andar muito mais agora com mais esses tijolinhos aí na sua preparação. Combinado? Vem comigo então, fatos contábeis. Eu trouxe já aqui um brainstorm, né, de ideias, tipo um mapa mental aí do principal, né, que você precisa saber. Então, atos e fatos contábeis, administrativos. Então, nós temos uma divisão em atos e fatos. Atos, né, até vou pegar uma canetinha aqui, ó. Então, atos, vamos aqui primeiro para atos. São quaisquer negócios que não afetam o patrimônio. Então, sempre que não afetar o patrimônio, nós vamos denominar de ato, né, ato administrativo. São controlados por meio de contas de compensação. Essas contas de compensação são denominadas de extrapatrimoniais. Exemplo, uma assinatura de um contrato. Vejo que na assinatura de um contrato, nós temos uma situação que pode vir a impactar, né? Possivelmente vai impactar, né, na assinatura de um contrato, se ele não for desfeito ali, vai impactar, por exemplo, um contrato de venda, né, de mercadoria a prazo, por exemplo, né? Mas ali no momento da assinatura em si, ainda não teve ocorrência, né, movimentação, enfim. Então, quaisquer negócio que naquele momento ele não afeta o patrimônio, exemplo clássico é a assinatura de um contrato. Mais alguns exemplos nós estudaremos aí ao longo, né, do nosso curso, com algumas questões. Essa parte de atos praticamente não cobram muito, né? Você precisa identificar ali num contexto, por exemplo, de vários exemplos, aquele que não vai afetar, será o ato. Por exemplo, assinale a opção ou um item descrevendo e você precisa identificar, o ato não afetou o patrimônio. É diferente, por exemplo, a aquisição de um veículo. Isso é um fato contábil, né? Beleza? Muito bem. Então, atos e fatos são aqueles que não impactam, né? Modificam aí o patrimônio de modo quantitativo ou de modo qualitativo. E aí nós vamos ver, já na sequência, a divisão dos fatos permutativos. Então, nesse aspecto qualitativo, vai mudar apenas a qualidade. Então, na aquisição de um veículo à vista, sai um valor do caixa e eu troco por um veículo, ou seja, eu alterei a qualidade, um recurso financeiro por um veículo. Ou seja, houve apenas uma permuta, daí o termo fato permutativo, altera apenas a qualidade. Ou ele pode alterar também a quantidade, aí o nome quantitativo. E aí os fatos quantitativos, eles podem ser, né, modificativos, ou seja, alteram o PL. A gente já vai ver, inclusive está aí no slide, né? Quantitativo, qualitativo. Esses fatos, eles podem ser permutativos, não altera o PL, não alteram quantitativamente, né? Alteram apenas qualitativamente. E os modificativos alteram o PL, alteram quantitativamente. É por isso que eu botei a flechinha ali. Esses fatos modificativos, eles são classificados em aumentativos e diminutivos. Tá bom? Cara, aqui tá todo o resumo da aula nesse slide agora que eu tô vendo. E aí na sequência a gente vai... Na real, a gente já resumiu tudo aqui que você precisa saber e está nesse slide praticamente. E aí nós temos um terceiro tipo, que é os mistos e compostos. Eles envolvem um fato permutativo, então nós temos uma permuta e mais uma modificação. Tá bom? Beleza. Ah, professor, tem lá, né, um detalhe. Eu posso chamar fato administrativo? Então aqui, ó, fato... A grande maioria, né, da doutrina, e aqui a gente entra um pouquinho, né, em discussões doutrinárias, mas é coisa de um minuto. Fato administrativo, fato contábil. Então, assim, doutrina dominante, cara, e eu sigo ela, inclusive, até no PDF eu nem entro muito nisso aqui, mas como às vezes surgem dúvidas no fórum, eu vou abordar aqui de maneira bem ligeira, tá? De maneira bem rápida. Então, dominante, cara, fato administrativo, eles vão ser considerados aí na prova como sendo contábil, então não tem diferença nenhuma, tá? Para fins de prova. Às vezes a prova vai vir fato administrativo, fato contábil, tá? Mas volta e meia lá, de vez em quando aparece uma questão, né? Que
altera um pouco essa perspectiva, tá? E aí alguns autores entendem lá que o fato administrativo é aquele que exclusivamente, né, ele vem lá da atuação da administração. Atuação da administração, perfeito? Então é uma corrente aí que os fatos administrativos são aqueles exclusivamente provenientes aí da atuação da administração da entidade, tá? E que vai, obviamente, originar em um registro contábil, um lançamento, uma compra de mercadorias, uma compra, né, de mercadorias, estoques, enfim, tá? E aí alguns fatos contábeis eles não dependem, né, de atuação aí da administração. Exemplo lá vamos ver um exemplo aqui. Aquela depreciação, perda por recuperabilidade, são fatos que não independem da atuação da administração, né? Então aqui é o fato contábil, exemplo, perda de recuperabilidade, depreciação, independente, né, da atuação, cara, vai ter o desgaste lá, a diminuição, né, do valor do ativo, por exemplo. É diferente, né, quando há uma atuação, uma decisão lá da entidade. Então, tem essa, né, celeuma aqui, mas assim, cara, não é tão relevante para fins de prova. Perfeito? Tranquilo? Então, basicamente, é isso. Mas, de maneira geral, cara, é tudo farinha do mesmo saco aí nas questões, tá? Mas vá que eles cobrem aí, a gente já abordou aqui, fato administrativo, envolve a atuação da administração, fato contábil, né, não necessariamente, tá? Então todo fato administrativo vai acabar sendo um fato contábil, né? E nem todo fato contábil será um fato administrativo. Basicamente é essa lógica aí. Tranquilaço? Beleza, e agora nós vamos entrar então em cada um desses fatos, iniciando pelos permutativos. Fechado? Então, fatos, né, alterações no patrimônio, atos não modifica, são registrados em contas de compensação, também denominados de contas extrapatrimoniais, extracontábeis. Fechado? É um pouquinho diferente lá na contabilidade pública. Nós controlamos, nós temos lá contas, né, de natureza de controle no plano de contas. É um pouquinho diferente. Lá na contabilidade pública, isso é registrado, é alvo de registro. Aqui na contabilidade privada não tem essa perspectiva, é algo extrapatrimonial, até pode ter, né, contas extrapatrimoniais, mas para fins gerenciais, controle dos contratos assinados, por exemplo, né, algo que vai impactar mais para frente ali, e então mais para fins gerenciais. Vamos lá então, fatos permutativos. Fatos permutativos. Pessoal, existem 5 tipos de fatos permutativos, uns mais comuns, outros não tão comuns. E aí nós vamos utilizar e nos valer de alguns exemplos muito utilizados, né, pela doutrina, que eu chamo aí de exemplo clássico, exemplo tradicional. E aí quando nós resolvermos questões, nós vamos ver que várias questõezinhas cobram esses exemplos aqui que nós colocamos, né? Por quê? Porque são os exemplos que estão lá nos livros doutrinários. E aí quando as questões cobram essa parte mais básica da contabilidade, muitas vezes aparecem esses mesmos exemplos nossos aqui, tá? Então, vamos com tudo. Primeiro tipo é um fato permutativo que a gente chama de fato permutativo do ativo. Às vezes pode aparecer, ó, na aquisição de um veículo à vista, a configuração de um fato permutativo do ativo. Tá feita assertiva. Correta nesse caso, né? Fato permutativo do ativo. Por quê? Porque ele diminui o ativo e aumenta o ativo ao mesmo tempo. Ou seja, altera a qualidade. Exemplo clássico é a aquisição, né, de uma mercadoria à vista, de um veículo à vista, né? No valor aqui eu coloquei a parte quantitativa para a gente também observar. Então o que aconteceu? A aquisição de um veículo aumentou, né? Você reconhece um ativo. Então você debita. Veja que eu vou sempre caminhar com você aqui no estudo para quê? Para a gente ir fomentando, maturando o nosso desenvolvimento do raciocínio contábil, né, da natureza das contas. Então, sempre nós vamos focar nisso aqui para você fixar esse conhecimento. Então, aumentou o ativo, você vai debitar. Então, um débito de veículos. Por quê? Porque ativo possui natureza devedora. Se ele possui natureza devedora,
Como que nós vamos aumentar? Debitando. Então, nós vamos reconhecer aqui a continha. Débito veículos, creditou o caixa. Por quê? Porque foi à vista. Então, há uma diminuição do ativo. Um fato permutativo do ativo. Nesse caso, o valor é 20 mil reais. Então, aumentou o ativo 20 mil, diminuiu, alterei apenas a qualidade. Fato permutativo. Né? Muito comum, inclusive, qualquer aquisição à vista, e nós vamos ter, né, esse fato permutativo. Muito bem. Segundo tipo é quando envolve o aumento do ativo e aumento do passivo, né, em contrapartida. Vamos pegar o mesmo exemplo da aquisição de um veículo, só que agora é a prazo, ou seja, eu não paguei ali no ato, eu vou pagar na frente, ou seja, vai originar uma obrigação a pagar. Nesse caso a gente utiliza bastante, as nomenclaturas aqui podem mudar, né, mas regra geral, se você compra um veículo a prazo, você vai fazer um financiamento. Então, aumentou o ativo, você debita e reconhece um passivo, creditou financiamentos a pagar, o valorzinho 25 mil reais. Então, aumentou o ativo, aumentou o passivo. É um fato permutativo também, né? Não impacta a situação líquida, o patrimônio líquido. Bacana? Terceiro fato, terceiro tipo, nós temos aí diminuição de ativo. Então, diminuição de ativo e diminuição de passivo. Exemplo, pagamento do financiamento. Até estou utilizando a mesma lógica ali. Ó. Nós computamos o veículo e a obrigação. Agora vai ocorrer o quê? Um pagamento daquele financiamento. Né? Vamos imaginar que foi uma vez só. Aí o que aconteceu? Diminuiu passivo. Passivo possui natureza credora. Como é que você diminui uma conta de natureza credora? Você debita ela. Né? Então, debitou financiamentos a pagar. Ativo possui natureza devedora. Como é que você diminui? Se ela possui natureza devedora, você vai diminuir a crédito. Então, você creditou o caixa. Né? Menos A. Então, menos A menos P, menos ativo menos passivo, você diminuiu o ativo e também diminuiu o passivo. Se você raciocinar com as caixinhas, olha aqui, ó, então nós tínhamos isso. Agora o que aconteceu? Você vai diminuir aqui, ó. Então, saiu um valor do caixa, vai diminuir e vai diminuir o teu passivo. Perfeito? Confere? Então, o que vai rolar? Agora nós vamos ter essa nova situação aqui, ó. Ativo, passivo, PL. Então diminuiu, ó. Ativo, diminuiu passivo. O PL ficou igual. PL ficou igual. Então não tem impacto no PL. Nós estaremos diante de um fato permutativo. Quarto tipo é um fato permutativo muito comum, permutativo. Uma mutação lá no patrimônio líquido. Fato permutativo do PL. Isso aqui vai originar a demonstração das mutações do patrimônio líquido mais para frente. Então, tudo que tiver na DMPL vão ser esse tipo de registro aqui, né? Uma parte, né? Claro que também vai ter saída do PL para passivo, mas boa parte, né, do que está evidenciado na DMPL são fatos permutativos do PL, né? Todos os fatos que não impactam o patrimônio líquido. Exemplo clássico, aumento de capital mediante o uso de reservas de capital. Nós vamos estudar lá que o PL, ele basicamente envolve capital social, reservas de capital, reservas de lucros. Nós vamos ter aqui aquela continha redutora, ações em tesouraria, ajuste de avaliação patrimonial. Nós vamos ter aí lucros, prejuízos acumulados. Né? De maneira geral, é isso aí. Então, capital social, ações em tesouraria, reserva de capital, reserva de lucros, ajuste de avaliação patrimonial, lucros, prejuízos acumulados. Essas contas básicas do PL, tem outras, mas é só para você identificar. Então, essas movimentações internas aqui vão tudo originar fatos permutativos do PL. Exemplo, aumento de capital mediante o uso de reservas de capital. Então, vai diminuir o PL possui natureza credora. Como que você diminui? Você debita. Então, debitou reserva de capital, diminuiu o PL.
O PL possui natureza credora. Como é que você aumenta ele? Você está aumentando o capital, você vai creditar essa continha de capital social lá. Então você retirou de reserva de capital e foi para capital social, um fato permutativo do PL. E aí o quinto tipo de fato permutativo, não muito comum, né? Esse quinto tipo é quando você substitui uma dívida por outra, basicamente. Então você tinha um passivo, você baixa aquele passivo e você aumenta, né? Então, por exemplo, a emissão de nota promissória em substituição a uma dívida a pagar no valor de 10 mil. Ou você tem lá uma dívida e você renegocia, né, uma dívida de curto prazo. E aí você vai lá no banco, renegocia e transforma ela em longo prazo. Então você vai baixar aquela dívida de curto prazo e vai reconhecer aquela dívida de longo prazo. Então nós teremos também, né, trocas, geralmente trocas de dívidas aí, né? Por exemplo, aqui a emissão de uma nota promissória em substituição a uma dívida a pagar no valor de 10 mil. Outro exemplo que às vezes aparece em prova, renegociação de dívida, uma dívida que era de curto prazo, você baixa ela e aí você manda para frente, né, a rolagem da dívida, bem comum inclusive, né, no âmbito corporativo aí. Fechado, então o que rolou aqui? A dívida a pagar, você diminui, passivo tem natureza credora. Como que você diminui? Você debita. Então diminuiu a dívida a pagar e reconheceu essa nova, né, nota promissória aqui. É uma dívida, né, um instrumento, um título ali utilizado, né, para materializar aquela obrigação. Então é chamada de nota promissória a pagar. É um título lá, a pagar. Então, 10 mil, né, o valorzinho vai, isso aí é uma nova obrigação, aumentou. Passivo tem natureza credora, como é que você reconhece essa obrigação? Você acredita ela aí. Olha que legal. Então, esses são os fatos permutativos. Agora nós vamos para os fatos modificativos. Os fatos modificativos, nós vimos bem na introdução lá da aula, né, desse vídeo, que eles alteram quantitativamente a situação líquida, o patrimônio líquido. Então, eles podem ser diminutivos ou negativos ou positivos, né? Aumentativos positivos. A gente vai iniciar agora no estudo dos diminutivos ou negativos. São aqueles que provocam a redução do ativo ou o aumento do passivo exigível e a simultânea diminuição da situação líquida. É em igual valor. Tranquilo? Então, vamos pegar aqui o primeiro tipo. Diminuiu o ativo, diminuiu a situação líquida, o patrimônio líquido. Exemplo aí, o pagamento. Já até trouxe, né, um rascunho aqui do extensivo passado, eu utilizei o mesmo esqueminha porque eu vou explicar aqui, eu achei interessante. E quando estava montando o slide, vou deixar esse rabisco aqui. Então, por isso que já está rabiscado, tá? Para a gente aproveitar a explicação aí do vídeo passado. Exemplo, pagamento de despesas com salários à vista. Então, pagamento de despesas com salário à vista no valor de 30 mil. O que vai acontecer, galera? Por que eu deixei isso aqui? Porque é uma dúvida muito comum no fórum. E aí eu deixei para explicar aqui também novamente. O que vai acontecer? Despesa, ela possui natureza devedora. Então, como que nós apropriamos, né, reconhecemos, lançamos, registramos uma despesa na contabilidade? Nós debitamos, né? Ó, débito de despesa. Debitou despesas com salários, isso vai impactar negativamente o PL. Já vou explicar isso. E você vai diminuir aqui, ó, o ativo. Né? Por quê? Porque houve um pagamento, uma saída de caixa. Diminuiu caixa, diminuiu ativo. Ativo possui natureza devedora. Para você diminuir o ativo, você vai creditar. Né? É o lançamento contrário para diminuir. Nesse caso aqui, ó, natureza devedora, então você credita para diminuir. Creditou o caixa. Então houve um pagamento, creditou o caixa. Valor 30 mil, lançou ali. Ah, professor, eu não estou entendendo por quê? Uma dúvida muito comum. Pô, o senhor comentou aí durante o curso que nós temos os elementos patrimoniais e os elementos de resultado. Elementos patrimoniais, ativo, passivo e a definição residual, né, do patrimônio líquido. Patrimônio líquido, ativo menos passivo. Elementos patrimoniais.
E aí, qual é a ideia? Por que apareceu ali despesas com salários e tá menos PL? Dúvida muito comum no fórum, né? Geralmente, o pessoal não assiste o vídeo, vai lá só às vezes na leitura, e daí ele não vai lá ver o vídeo. Acho que até agora eu já incluí no livro também essa explicação. Não lembro agora de cabeça. Mas o fato é por que está menos PL ali. Não entendi. Se despesa não é resultado, por que está menos PL? Então a gente precisa, lembra aí que eu sempre estou falando que é um conhecimento lá da frente que vai fazer sentido agora, mas a gente vai lá na frente, então nós vamos viajar lá no futuro e voltar, tá? Para fazer sentido, que é esse quadrinho aqui. Então nós temos duas demonstrações principais na contabilidade, que é o balanço patrimonial, obviamente, né, relacionando aí a estática patrimonial. Então, a estática, né, patrimonial, e a dinâmica. A dinâmica patrimonial vai ser aonde? Na demonstração do resultado. Então, a parte, né, mais econômica, o desempenho econômico de receitas e despesas. Balanço patrimonial, movimentação de ativos passivos, né, patrimônio líquido. Demonstração do resultado do exercício, confronto de receitas e despesas. Então, nós vamos ter lá, ó, receita com vendas. Eu botei aqui, ó, receita 1. Né? Receita 2, receita 3. Então nós vamos ter diversas receitas e diversas despesas sendo computadas ao longo do exercício. Tá? Então botei aí R1, R2 e R3, D1, D2, D3 deduzindo, né? São as despesas. Então você vai confrontando receita, despesa, receita, despesa, receita, despesa, receita, despesa. E aí vai, né, cara, computando várias. E aí você confronta receita e despesa e vai chegar no quê? No resultado do exercício. Se as receitas são maiores que as despesas, R maior que D aqui, você vai ter um lucro. Ou seja, um resultado do exercício positivo, superavitário. Se as despesas são maiores que as receitas, nós vamos ter o quê? Um prejuízo. Perfeito? E aí o que acontece? Lá na aula de demonstração do resultado do exercício, nós vamos estudar que, diferentemente ali do balanço patrimonial, as contas patrimoniais elas não são encerradas ao final do exercício. Então, elas sempre vão ter saldo, um saldo inicial, o saldo final do exercício X1 chegou lá em 31 de dezembro do ano X1. A conta, o saldo final vai ser transportado para a abertura do novo balanço patrimonial. Então, o saldo final do exercício X1 vai ser o saldo inicial do exercício X2. Então, se eu tinha 100 no caixa em 31/12, dá até para a gente desenhar aqui, ó. Então, eu cheguei lá, ó, X1, 31/12. Aí eu tenho lá a continha, ó, caixa. Aí eu tenho 100 na conta. Tá? Qual que vai ser o saldo inicial do exercício X2 em 1º de janeiro de X2? Nós vamos ter lá, ó, caixa, saldo inicial, 100. Entenderam? Então, essas contas não são encerradas. Elas sempre vão, o saldo, né, pode ser mais, menos, enfim, ao longo dos exercícios. Diferentemente das contas de receita e despesa. As contas de receita e despesa, nós vamos ter lá uma sistemática que nós vamos estudar lá na frente. Lembrando que nós estamos no futuro. Então, nós vamos encerrar essas contas de receita e despesa. A gente vai fazer um processo lá, extra contábil até, que se chama apuração do resultado do exercício. Combinado? Apuração do resultado do exercício. O que é essa apuração do resultado do exercício? Nós vamos encerrar todas as receitas e todas as despesas em contrapartida a essa continha transitória denominada de ARE, apuração do resultado do exercício. Tá? Mas não vou entrar muito no mérito. O fato é que uma receita, né, na apuração do resultado do exercício, ela vai gerar um impacto quando for transportado lá para o patrimônio líquido. Por quê? Porque uma das contas do patrimônio líquido, até nós vimos aqui, né? Ó, uma das contas é essa aqui, ó, lucro, prejuízos acumulados. Então, essa continha que fica lá no balanço patrimonial, lucros ou prejuízos acumulados, ela vai receber um saldo. Se as receitas forem maior que a despesa, nós vamos ter um lucro acumulado. Esse lucro ele é transportado para onde? Para essa continha lá no PL, lucros ou prejuízos acumulados.
Perfeito? Se for um prejuízo, esse prejuízo vai impactar negativamente o PL. Então, quando a gente coloca aqui ao menos PL, significa o quê? Que as despesas elas vão concorrer para a diminuição do PL aqui. Porque se eu não tivesse essa despesa aqui, o que ia acontecer? Ia aumentar o meu resultado, então o PL seria maior. Logo, toda despesa ela vai impactar lá no futuro, depois desse transporte, negativamente. E toda a receita ela vai impactar após a apuração do resultado do exercício, após esse transporte, vai impactar positivamente. É por isso, então, que a gente vai utilizar muito esse menos PL aqui, ou mais PL quando for receitas. É o quê? Esse tratamento, após esse tratamento aqui, que vai lá para o patrimônio líquido, ok? Então, por isso que surge essa dúvida, óbvio, porque é um conhecimento lá da frente. Então, voltamos, né, para o presente aqui, para te dizer, e mais uma vez, já sei lá quantas vezes já falei isso, que o raciocínio está encadeado lá na frente, e essa é uma das grandes dificuldades da contabilidade. Por quê? Porque muita coisa vai fazer muito mais sentido lá na frente. Mas dentro do possível nós vamos resgatando, né? Fazendo essa viagem lá na frente e voltando. É difícil ensinar contabilidade por isso. Porque uma que o cara que domina, a gente tem que ter sempre essa noção, eu estou sempre me policiando aqui, de falar um negócio imaginando o aluno que está começando. Por isso que quando aparece menos PL aqui, tem muita gente que fica viajando. Pô, cara, mas aí eu fiz todo esse parênteses para quê? Para te mostrar que isso aí vai fazer sentido, né, depois dessa aula lá de DRE, tá bom? Vamos embora, grande presença. Então, fatos modificativos, pagamento de despesa com salários à vista no valor de 30 mil. Bacana. Despesas com salário. Então, pagamento de despesas com salários à vista no valor de 30 mil. E aqui, né, pessoal, eu já estou utilizando, né? Tem uma dúvida lá, mas eu vou deixar para você dar uma lida. É interessante eu coloco lá uma dúvida de aluno. Professor, eu não entendi como é que houve um aumento de despesa, não entendi como as despesas podem aumentar, sendo que a empresa pagou as despesas com salários. Né? Como que... Aí eu explico um pouco mais essa dinâmica aí. Né? Lá tá bem explicadinho no livro eletrônico. Vamos embora. É outra dúvida comum, né? Tem essa aqui e outra, tipo, não tô entendendo como que aumentou despesa, tipo assim, né? Como que eu aproprio se eu tô pagando essa despesa, tá? A gente explica isso aí também. Segundo fato modificativo, né? Diminutivo ou negativo. Eu tenho um aumento do passivo e, obviamente, né, uma diminuição do PL, por isso que ele vai ser diminutivo. Sempre vai ser menos PL aqui. Só que agora é um aumento do passivo. Então, vejo que os fatos modificativos diminutivos, eles surgem, né, de coisas ruins, assim, coisas ruins. Por que coisas ruins? Pô, é aumento de obrigação, é diminuição, né, de ativo, coisa ruim, né, cara? Diminuição de ativo, aumento de obrigação, fechado? Apropriação de despesa com aluguel no valor de 5 mil. Então, apropriação de despesa tem natureza devedora, logo você debita, né, despesa com aluguel. Lembrando, né, essa despesa, ao ser transportadas, lá vai acabar impactando negativamente no PL. Creditou aluguel a pagar, por quê? Apropriou a despesa por competência aí, então nós vamos computar essa obrigação a pagar, aluguel a pagar. Fechado? Então, como que funciona aqui o aluguel? Tem aqui o dia 1 até o dia 30. Vamos fazer o dia normal aí, né? O mês comercial, dia 30. Aí, a empresa usou, né? Usou o bem lá alugado. Usou o bem alugado durante esses 30 dias aqui. E ela vai pagar geralmente aqui, ó. Aqui é o mês 1, mês 2. Então ela vai pagar aqui no dia 5.
dia 5 do mês 2. Como ela usou todos os 30 dias aqui, usou o bem alugado, surgiu o que? O fato gerador da despesa. Fato gerador da despesa. Que nesse caso, o fato gerador da despesa é o uso do bem. Então eu preciso computar, segundo o regime de competência, a despesa ela é registrada segundo o fato gerador. Exemplo clássico aqui é o aluguel, por isso que eu estou fazendo um parênteses para explicar um pouco mais sobre essa perspectiva, né, de apropriação da despesa. Por que eu apropio a despesa e por que está surgindo uma obrigação, tá? Então, usou o bem, fato gerador, usou o bem. Pelo regime de competência, ele fala o seguinte, olha, as receitas e as despesas, elas são computadas segundo a ocorrência, né, dos fatos. Ou seja, se eu usei esse bem durante 30 dias, surge o fato gerador da despesa. Eu tenho que pagar aquele aluguel. E aí você vai computar despesa, é esse lançamento aí, esse fato contábil. Despesa com aluguel e vai registrar a obrigação a pagar, aluguel a pagar. 5 mil aí nesse caso. Perfeito? Então esse é o regime de competência. De maneira, nós vamos falar sobre regime de competência, regime de caixa, né, ao longo de todo o curso aí. Mas é isso. Então, regime de competência, as receitas e despesas, elas são reconhecidas no resultado do exercício no momento da ocorrência do fato gerador. Utilizei 30 dias do aluguel, isso aí vai ser computado. Então, apropriou a despesa por competência. Então, apropriar a despesa por competência, lembra do aluguel. Usou 30 dias, beleza, cara. Mas eu só vou pagar dia 5. Não interessa. Independentemente de recebimento no caso da receita, independentemente de pagamento no caso da despesa, você vai reconhecer ao final ali no dia 30, 31, conforme o mês, você vai reconhecer esse lançamento, a despesa com aluguel a pagar. Por quê? Porque a despesa ela vai ter que guardar a competência. Lá no resultado do mês ali, sei lá, digamos que seja janeiro, vai constar na competência de janeiro. Eu não posso computar a despesa lá em fevereiro, porque senão eu estou distorcendo a informação. Cara, quanto que você teve de despesa em janeiro? Aí você computar lá em fevereiro? Não, mas se você usou o bem em janeiro, essa despesa é de quando? É de janeiro. Isso aí que é o regime de competência. Tá? Então a despesa vai ser reconhecida no momento, né, da efetiva ocorrência dos fatos, né, do fato gerador. Esse exemplo do aluguel é assim mais perfeito possível assim, para você entender isso. Tem outro tipo de regime que é o regime de caixa. O regime de caixa, ele não está nem aí para quando ocorreu o fato gerador. Então, digamos aqui, ó, que você pagou o aluguel do mês 1 no dia 5 do mês 2. Então, se eu fosse seguir o regime de caixa, pelo regime de caixa, a despesa seria computada em M2. Pelo regime de competência, que é o adotado na contabilidade, ok? Nós vamos computar a despesa em M1. E aí lá em M2, o que vai rolar aqui? Ó? Isso aqui então, M1, vamos botar aqui, ó, 30 do mês 1 aqui, pode ser janeiro, fevereiro, enfim, tá? Eu nunca sei quando é 31 e 30. E aí lá no mês 2, no dia 5, qual o lançamento que nós vamos ter? Isso aqui eu estou avançando um pouquinho, né, para você ir pegando aos poucos aí o raciocínio contábil. A gente vai estudar um pouco mais, né, nessa parte em escrituração aí. Aí o que vai rolar, pessoal? Nós temos a obrigação a pagar. Ela não foi paga no dia 5, então você vai debitar. Por que vai debitar? Porque o passivo possui natureza credora. Ó, passivo, sempre vamos fixar isso. Passivo possui natureza credora. Para baixar o passivo, você vai debitar. Então, você vai debitar aluguel a pagar e vai sair um valor do caixa. Caixa é ativo. Ativo tem natureza devedora. Como que você diminui o ativo? Creditando o caixa. Então, isso aqui, você vai diminuir
o teu passivo e vai diminuir o ativo. Veja que no momento do pagamento aqui nós vamos ter um fato permutativo, aquele, né, que diminui o ativo e diminui o passivo ao mesmo tempo. Fechado? Ó, então esse aqui lá no dia 5. Essa é a operação de aluguel. Aqui a apropriação da despesa de aluguel por competência. E aí, aluguel e caixa. Tá? Fechamos então os fatos modificativos negativos. E a gente vai para os fatos modificativos aumentativos. Mas como já bateu o sino aqui, né, 35 minutos, nós vamos encerrar esse vídeo. E no próximo nós fechamos essa parada aqui de fatos modificativos, fatos aumentativos, né, modificativos aumentativos. Entramos nos fatos mistos e encerramos aí a tampa, né, da caixa do conhecimento de fatos. E é claro, resolvendo questões, tudo vai ficar muito mais claro à medida que a gente vai colocando na prática. Tá? Mas fica tranquilo que vai chegar o momento das questões. Nós estamos na metade da parte teórica. Forte abraço, bons estudos, já já retornamos.